que dê mais fruto ainda. Permanecei em mim, que eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O nosso Papa Francisco, no dia 13 passado, portanto há dias ainda, na sua homilia ele dizia, a propósito deste trecho, o seguinte: a vida cristã é permanecer em Jesus Cristo. E ele vinca bem, permanecer. E aqui usa a imagem da videira, como os ramos permanecem na videira. É este permanecer, e este permanecer não é passivo, é ativo e também recíproco. Porquê? Porque ele diz, permanecei em mim e eu em vós. Ele também permanece em nós, não só nós nele. Sem Jesus, nada podemos fazer, como os ramos sem a videira. E ele, sem nós, quase parece que nada pode fazer, pois o fruto é dado pelo ramo e não pela videira. Fim de citação do nosso Papa. Este é um belo desafio para cada um de nós, para a nossa oração. Nós somos os ramos e ligados a Jesus Cristo, daremos bons frutos e construiremos a esperança. O Papa Francisco, precisamente há 3 anos, fez no dia 13, 3 anos, em Fátima, disse assim: temos mãe. Pedimos a intercessão desta mãe, desta nossa mãe, que vela por nós, e rezamos todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Augusto. Já estamos abençoados. Então, o tema de hoje será construir a esperança à luz da economia de Francisco. O assunto em si parece não ter fim, porquanto todos os dias se acrescentam novidades e amplas discussões, sejam teológicas, económicas, culturais e políticas, entre outras, obviamente. Estamos aqui para, em conjunto com os que estudam estas matérias, nos sintamos coautores de uma nova economia que vá ao encontro do bem comum e dar respostas às nossas e novas necessidades da pessoa humana, através da nossa intervenção cívica, profissional e também espiritual. Se antes do início da pandemia se questionava da bondade da economia que temos, seja do seu funcionamento, seja da justiça implícita na sua organização, hoje as dúvidas adensaram-se e multiplicaram-se. Temos como certa a ideia de que os obstáculos e as crises aguçam o engenho e a arte. A história da humanidade nos confirma esta ideia. E se as crises não são desejáveis e são sempre inoportunas e desconfortáveis, os estádios de desenvolvimento e prosperidade estão associados a estes momentos mais escuros da humanidade. Mais uma razão para agarrar esta oportunidade e criar um novo paradigma económico que responda às novas exigências e necessidades da humanidade. Justiça social, dignidade humana, justa distribuição dos bens, globalização regulada, conservação do meio ambiente, entre outros princípios, obviamente. De modo a que a economia esteja virada para o homem de hoje e de amanhã.
e que tenha como base o bem comum e não o egoísmo. Que seja, pois, o pronúncio de um novo paradigma. O Papa tem insistido nesta revolução do bem comum, seja através de encíclicas, em fóruns e conferências internacionais, em reuniões com agentes económicos e, porventura, também noutros palcos. Também nós somos desafiados. Dito isto, temos a honra de ter connosco o professor Ricardo Zósimo, professor da nova SBE, School of Business and Economics de Lisbon, e especialista no estudo da economia de Francisco. Sempre disponível às solicitações da SES, que agradecemos. E faz parte do grupo de preparação do encontro da economia de Francisco. Temos também o padre José Pinheiro, pároco da Cova da Piedade, nomeado recentemente por Dom Manuel Clemente, assistente espiritual nacional da SES. Trata-se da primeira intervenção na qualidade de assistente nacional, a quem desejamos as maiores felicidades no desempenho das suas novas funções. Aproveitamos para saudar, portanto, e agradecer a disponibilidade de ambos. Dizer também que, após as respectivas intervenções, haverá um espaço para perguntas e respostas. Para explicar o modo como podem ser formuladas, peço a intervenção do Jorge Díbano Monteiro. Pode ser? Pode, sim, senhora Acácio. Muito bem. Os pedidos do Acácio são ordens, portanto, aqui estou. Imperativas. Imperativas. Primeiro para dizer que é um gosto estar aqui com o núcleo de Leiria da SES, este núcleo tão dinâmico e sempre tão acolhedor. E, portanto, é um enorme gosto estar aqui mais uma vez, desta vez por Zoom e não em direto e presencial. Em relação às perguntas, que foi aqui o pedido do Acácio, o que vamos tentar fazer para sermos mais eficientes em relação às perguntas e a pedir-se durante a intervenção, quer do professor Ricardo Zósimo, quer do padre José Pinheiro, se vão escrevendo no bate-papo ou no chat, que podem aceder aí no centro do vosso ecrã, tem aí uma indicação, mesmo ao lado do botão verde, do lado esquerdo do botão verde, tem o chat, e portanto basta escreverem as perguntas, eu vou acolhendo as diferentes perguntas e depois agrego em blocos. Pode ser assim mais dinâmico fazermos desta forma, e portanto ia pedindo que ao longo das intervenções fossem escrevendo, e depois a partir daí então iniciamos a ação de perguntas e respostas. Portanto, neste momento e após a tua intervenção, darei então a palavra ao professor Ricardo Zósimo e em seguida intervirá o padre José Pinheiro. Ora, muito bem. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome, como já sabem, é Ricardo Zósimo e eu sou professor de gestão. Gosto de fazer esta ressalva porque eu não sou um economista, sou um gestor e os meus estudos são em gestão. E tenho aqui comigo os meus filhos, como vocês sabem, que acabou de passar que estão, obviamente, super curiosos do que é que o pai tanto fala na economia de Francisco, não é? E então, de vez em quando, eles aparecem por aqui, está bem, só para ouvir e penso que não fará mal que eles façam parte desta conversa. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer, que parece muito óbvia, é uma coisa que não é nada óbvia, que é esta ideia da economia de Francisco ganhou realmente uma dinâmica e um momento que é uma coisa muito bonita na Igreja e que tem sido para mim uma grande verdade que eu se calhar não tinha tão presente, que é a Igreja está viva. E a Igreja está muito viva e, sobretudo, os empresários cristãos estão bem vivos. Isto tem sido uma coisa que me dá imensa esperança. Indo ao tema, dá-me imensa esperança pensar que não só as comunidades estão vivas, não só as comunidades estão bastante vivas, mas os empresários também estão muito vivos. E isso é muito importante
acho que é muito importante realçar e sobretudo num dia destes. A outra coisa que queria começar por dizer é que esta talk é muito atual num dia desta semana que é da Laudato Si, não é? Esta semana é a semana que o Papa propôs para estudarmos melhor a Laudato Si, e acho que uma das coisas importantes da economia de Francisco é que isto vem tudo numa sequência de eventos que o Papa tem vindo a fazer, uma sequência de documentos que o Papa tem vindo a propor, e um deles central, e já vamos ver porquê, é a Laudato Si. E, portanto, acho que isso é importante, acho que é importante isso, de realçar isso. E pronto, feito esta introdução, queria dizer que a economia de Francisco é um encontro de jovens que ia acontecer em março, em Assis, ia acontecer nos dias 22 e 25 de março, para 2.000 jovens de todo o mundo, e como é óbvio, a Igreja tomou muito bem a decisão de cancelar o encontro e não permitir que estes 2.000 jovens se reunissem em Assis. E é muito importante esta ideia, porque estes não são 2.000 jovens quaisquer, e foram convocados pelo Papa por uma carta que dizia, um bocadinho que punha a esperança das soluções nos jovens. Essa carta tinha 3 princípios, e é nesses princípios que eu me vou focar. Uma é que a economia tem que ser de jovens para jovens, é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio que esta economia, qualquer que seja o modelo económico, qualquer que seja aquilo que nós acreditamos e o sítio onde acreditamos e o sítio contextualmente onde vivemos, tem que ser uma economia inclusiva. E uma economia inclusiva, o Papa fala desta economia que tem por base, obviamente, a ecologia integral. E, por último, é uma economia que, com base na ecologia integral, tem que ter a parte ambiental no seu centro e no seu âmago. Acho super importante começarmos esta questão dos jovens para jovens, porque, como devem imaginar, os jovens têm uma questão muito importante, que é a parte de conseguirem antecipar o futuro. Muitos dos jovens não só olham para o futuro como nós o vivemos, mas têm esta capacidade de sonhar. Esta questão de jovens para jovens com o Papa Francisco não é nova. Se olharmos para como funciona a fundação do Papa, as escolas ocorrentes, uma fundação que o Papa arrancou na Argentina e que agora é uma fundação do Vaticano, vão ver que o Papa já há muito tempo tem esta ambição de fazer de jovens para jovens. Mas porquê que isso nos deveria dar esperança, não é? Porquê que deveríamos ter esperança? Deveríamos ter esperança porque esta ideia de jovens para jovens não é uma ideia de jovens quaisquer. Estes 2.000 jovens não são jovens quaisquer. São jovens de 3 categorias. Uns são economistas, outros são o que o Papa chama change makers, pessoas que mudam o mundo, e outros são investigadores. E é desta combinação mágica entre economistas, change makers e investigadores que nós achamos que vai nascer a esperança. Portanto, não são jovens quaisquer, é uma metodologia já experimentada, mas não é uma metodologia qualquer. É uma metodologia que junta os melhores que os jovens têm para nos dar. E, sobretudo, o Papa quer, e há pouco falávamos do professor Luigino Bruni, o professor Luigino Bruni tem várias coisas super interessantes neste processo, algumas das quais me surpreenderam muito, como obrigar os mais séniores como nós a servirem estes jovens, mas na última reunião o professor Luigino Bruni, ainda antes do confinamento, dizia uma coisa super interessante. Dizia, é importante que quando os jovens estão a dar ideias, que nós não fiquemos só nas ideias que têm mais votos, porque há todo um sistema de votar as ideias e escolher as ideias. É muito importante que não fiquemos só nas ideias que têm mais votos e consigamos apanhar as ideias das pontas, as ideias mais diferentes, as ideias que têm, eventualmente, só 1 ou 2 pessoas gostam delas, mas se calhar é são nessas ideias que vamos buscar as verdadeiras ideias que podem ter um poder transformador. E isso acho que é super interessante para esta metodologia de jovens para jovens. Portanto, isso é o primeiro ponto de jovens para jovens. Depois, uma economia, o segundo princípio do encontro de Assis, é uma economia que não deixa ninguém para trás, uma economia inclusiva. O Papa tem esta expressão muito forte, não é? Uma economia que mata. E ao invés de uma economia que mata, o Papa quer propor
uma economia que faz viver. Quer que de Assis saia uma economia que faz viver. Eu acho que aqui também temos razões de esperança, porque não só os jovens têm capacidade de fazer fazer com que esta economia que viva aconteça, como nós temos visto inúmeros exemplos espalhados pelo mundo todo de uma economia inclusiva. E aqui julgo que o papel das empresas é fundamental. E eu sou em grandes conversas com o João Pedro Tavares, que também nos acompanha, presidente da ASEG, e com o Jorge, temos falado muito do papel das empresas e muitos dos meus estudos têm sido sobre o papel das empresas. E tenho feito vários estudos, e quero-vos contar só um estudo que fiz recentemente, foi publicado recentemente, sobre empresas cristãs, empresas familiares cristãs, e um bocadinho a nossa grande pergunta era: podem empresas cristãs ser grandes, ter um crescimento muito grande? E a nossa pergunta de investigação era importante porque nós vemos muitos exemplos de médias empresas cristãs, empresas que são abertamente cristãs, mas também médias. Então dedicámos a estudar empresas americanas e encontramos várias coisas super interessantes nesta questão das desigualdades. Como é que as empresas combatem as desigualdades? Uma das coisas que encontramos que é muito diferente é estas empresas grandes que combatem estas desigualdades e são abertamente cristãs, em vez de ter um departamento de recursos humanos, tinham, além de um departamento de recursos humanos, tinham um departamento de espiritualidade, tinham pastores, tinham assistentes dentro da empresa. E o que é que estes assistentes faziam? Que era diferente do departamento de recursos humanos. Portanto, o departamento de recursos humanos, em todos os sítios, faz a mesma coisa. Tenta ser justo para todos. O departamento espiritual, estes assistentes espirituais, que não só tinham espirituais, mas eram também pessoas que tratavam dos problemas espirituais dos trabalhadores, o que eles faziam era ter uma proposta específica, individual, para cada pessoa. Enquanto os recursos humanos tentavam ser justos para todos, os pastores, os assistentes religiosos, tentavam ser individuais com todos. E isto é uma questão que parece pequenina em relação às inclusões e em relação à questão da inclusão, mas não é. Porque um trabalhador que tem problemas em casa, nós todos sabemos que é uma pessoa que eventualmente precisa de ajuda. E por isso estas empresas tinham estes departamentos que ajudavam individualmente estes trabalhadores. E isso é parte do papel social das empresas, que não tenho que vos dar seguramente essa esperança. Vocês têm de certeza essa esperança, vocês conhecem melhor do que eu o vosso papel social à volta. Mas acho que aquilo que eu queria transmitir é a economia de Francisco quer que todos façam parte deste caminho e, sobretudo, as empresas, com o seu papel que têm. Mas as empresas, eu acho que têm que arranjar este tipo de mecanismos, como estas empresas. E posso-vos contar outro tipo de mecanismos, claro, nas perguntas. Portanto, 2 princípios que já tratamos, de jovens para jovens, uma economia inclusiva. E antes de passar ao 3º princípio, que é da ecologia integral, queria só falar um bocadinho das novas desigualdades que se têm criado com esta questão do Covid. Existe, obviamente, uma desigualdade social enorme, uma desigualdade económica que penso que se vai acentuar, mas existem outros estilos de desigualdades que penso que nos podem fazer pensar. A primeira é a desigualdade do medo. O medo era uma coisa que ninguém falava nas organizações, ou pouca gente falava nas organizações. Mas hoje em dia nós estamos a ter que lidar com o medo das pessoas. Nós temos pessoas que eram excelentes empregados, excelentes pessoas que nos ajudavam e que agora não querem voltar a trabalhar no modelo antigo porque têm medo. E de repente nós, como líderes das nossas organizações, temos que meter o medo dentro desta equação. E temos que, se calhar, fazer um ranking da desigualdade do medo. E eu acho que isto pode levar a grandes injustiças dentro das nossas organizações. Porque, por um lado, nós sabemos que é legítimo ter medo, por outro lado, nós também precisamos que as nossas organizações funcionem. E, portanto, acho que se estão a criar aqui outro estilo de desigualdades que estão aliadas à questão da produtividade, à questão da eficiência, pela vida das pessoas. E acho que isto nos pode fazer refletir
de como é que nós, que tipo de desigualdades existem na nossa organização que nos possam fazer, que nós estejamos a fazer e nós estejamos a praticar sem querer. Porque quando eu falo com alguns líderes empresariais, eles todos me dizem, mas eu não quero fazer um ranking dos que têm medo ou não, mas eu agora preciso de ajuda. Não é? E isto é complicado. Acho que, de repente, estamos a acrescentar um nível de complexidade nas nossas organizações que vai demorar tempo a voltar à normalidade. Vejo, por exemplo, muitos líderes que se tornaram pessoas muito agradecidas daquilo que os trabalhadores fizeram para elas. Temos milhares de exemplos de pessoas que estão em layoff e continuam a trabalhar para as organizações. E tenho visto muitos líderes de empresas grandes, mas também de empresas médias, a ter essa consciência da necessidade de agradecer de uma maneira diferente. Que as pessoas estão em layoff, mas precisam de ser agradecidas de maneira diferente. Acho que isso tem sido as duas grandes lições que tenho tirado do Covid e que nos podem permitir, então, criar esta economia mais inclusiva. Por um lado, prestar atenção às desigualdades dentro da organização e, por outro lado, acolher e interagir com os nossos trabalhadores de uma forma diferente. E, por último, queria só tocar aqui no ponto da ecologia integral. E cá está também o papel das empresas, que é o papel das empresas como este pêndulo económico, social e ambiental. Nós todos sabemos que fazer um produto ambientalmente super cumpridor, mas muito caro, é fácil. Nós todos sabemos que tratar mal as pessoas para fazer um produto barato que faz mal ao ambiente é fácil. Aqui a grande questão, e por isso precisamos de empresários, é que precisamos da criatividade e da inovação dos empresários para conseguirmos fazer produtos que são economicamente ao preço de mercado, que tenham as questões ambientais, que vão para além das questões ambientais, que cumpram as questões mínimas ambientais e, ao mesmo tempo, consigam ser feitos com a força laboral que vocês têm. E aqui queria dar-vos o exemplo de uma fábrica de carpetes, que é se calhar um dos exemplos menos exciting que tenho para dar, mas é uma fábrica muito interessante porque é uma fábrica que conseguiu, uma fábrica nórdica, da holandesa e inglesa, que conseguiu produzir carpetes, e vocês saberão, carpetes a preço de mercado, com o design certo, são ambientalmente responsáveis e cujas pessoas que trabalham lá adoram trabalhar lá. E cujos clientes não trocam por nada. E cujas pessoas daquela comunidade reconhecem como um standard que gostavam de mostrar ao mundo. E acho que isto é muito importante porque as empresas do futuro vão ser estas. Nós já começamos em muitos sítios, começamos a ver este alinhamento entre as questões sociais, ambientais e económicas e, no futuro, à boleia de uns fundos chamados ESG, que são Environmental, Social e Governance Funds, esses fundos vão dar acesso a dinheiro mais barato, a capital mais barato às empresas que consigam ter estes três pés. E eu acho que isso é super importante para a economia de Francisco, porque isso é parte da ecologia integral. Não é? A ecologia integral é aquela ecologia que trata a dignidade da pessoa humana, que trata bem o ambiente, mas também não está dissociada do contexto. E o contexto, neste caso e no vosso caso, é o contexto social das pessoas, mas também o contexto económico. Pronto, acho que, para princípio de conversa, já fiz aqui cerca de 15 minutos, queria um bocadinho menos, mas acho que já fiz 15 a 20 minutos, queria, princípio de conversa, só se calhar fechar aqui com uma questão sobre a liderança e as vossas lideranças. Acho que nunca tanto vimos a liderança tão próxima das pessoas, e acho que é uma coisa que todos aprendemos, uma liderança por valores, uma liderança de cara, uma liderança cristã, que olhe também para as questões da dignidade da pessoa humana no seu contexto, que olhe para as pessoas das questões da dignidade da pessoa humana com a sua criatividade e a sua inovação, não é? Muito difícil, vocês de certeza têm muitas decisões muito difíceis para frente,
mas não estão sozinhos. E há muita gente a passar por essas decisões e acho que é muito importante vocês não se sentirem sozinhos. E vocês conhecem os grupos, de certeza, se não conhecem, convido-os a conhecer os grupos de Cristo na Empresa, do qual eu também faço parte de um, da ASEG, e esses grupos podem vos ajudar realmente a pôr o centro da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana no centro das vossas decisões, mas também a parte económica no centro das vossas decisões e a parte social e a parte ambiental. E, portanto, não estão sozinhos, há esperança e espero responder às vossas perguntas. E penso que agora passo a palavra ao Padre José Pinheiro. Então, boa tarde mais uma vez a todos. É uma grande honra poder estar aqui convosco, a partilhar algumas ideias. Não vou ensinar nada de novo, sublinhar alguns aspectos que me parecem relevantes nesta temática. Eu sou pároco da Cova da Piedade, pertenço à Diocese de Setúbal e há 5 anos que acompanho um grupo Cristo na Empresa. Tem sido muito enriquecedor poder fazer esta experiência missionária, este sair da sacristia, esta igreja em saída que o Papa Francisco tanto nos desafia a sermos. A minha área é óbvia, que é a área da fé, do assistente espiritual. Lembrar que a esperança só é possível se houver fé, porque a esperança vem-nos pela fé, e a esperança só se constrói na caridade, no amor. Fé, esperança e caridade, as 3 virtudes teologais que têm que andar casadas, têm que andar juntas, e lembrar que isto é possível na nossa vida pela graça do Espírito Santo. A Igreja prepara-se para a grande festa do Pentecostes e é pelo Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, nós recebemos também estas virtudes teologais que nos permitem, pois, dar testemunho de Cristo ressuscitado. O Padre Augusto introduzia com esta belíssima passagem da videira e dos ramos, e lembrar que Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Nestes anos de acompanhamento dos empresários e dos gestores, muitas vezes pode haver uma tónica de desânimo, de impotência perante as dificuldades que é ser gestor, ser cristão, e de facto a fé e o encontro pessoal com Jesus Cristo é que nos permite dar este horizonte, dar este salto para um novo olhar perante a realidade, um olhar e uma ação concreta como cristãos. Nós somos capacitados para sermos protagonistas. Centrando aqui no tema desta economia de Francisco, o Papa chama-lhe economia de Francisco porque dá o exemplo de um encontro concreto com Jesus. Dá-nos o exemplo deste santo, de São Francisco. E vai ser a vida de São Francisco que vai ilustrar e exemplificar a mensagem que o Papa quer passar aos jovens, como já foi dito. E a figura de São Francisco é tão inspiradora que a Igreja até lhe chama um segundo Cristo. Mas é redundante, porque todos nós somos chamados a ser segundos Cristos. Somos chamados a tornar presente Jesus em cada tempo e em cada lugar. Então, eu aqui sublinhava esta dimensão do encontro pessoal com Jesus, Jesus que é o princípio e que nos chama, como vocação, a sermos protagonistas deste novo mundo, deste novo céu, desta nova terra. E é a partir deste encontro com Jesus, o encontro pessoal,
que nós depois podemos fazer a mudança. E então destacava aqui na vida de São Francisco alguns aspectos que podem ser interessantes para nós refletirmos sobre este desafio do Papa. Primeiro, a pobreza. São Francisco dá-nos esta dimensão tão importante. Ele segue Cristo pobre. A pobreza não é a indigência, a pobreza é de ser capaz de relativizar os bens deste mundo, o ser capaz de me libertar, de viver de uma forma despojada de todas as mundanidades. E é condição para eu poder ir ao encontro do outro. Se eu não tenho uma vida simples, se eu não tenho uma vida despojada, o meu coração anda ocupado com as coisas do mundo e impede-me de ver, impede-me de agir. Portanto, a condição, esta pobreza, que é saber que sem Jesus nada posso fazer. E Jesus lembra-nos isso. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus eu não posso ser cristão, sem Jesus eu não posso ser gestor, sem Jesus eu não posso mudar os valores, os critérios da economia. Depois, outro aspecto muito importante é este amor à criação. Descobrir-me criatura implica descobrir também a Deus como o Criador e amar aquilo que Deus ama, a criação, como também aqui já foi falado, esta ecologia integral. Não deixar nada de fora, sobretudo não deixar a pessoa humana. Um desafio a um novo humanismo. Novo na medida em que temos que estar constantemente a recentrar-nos naquilo que é o essencial, a pessoa humana, e a partir da pessoa humana, pois, desenhar a economia, tendo sempre a pessoa como o princípio e o fim da economia. E lembrar esta pessoa aos olhos de uma antropologia cristã. A pessoa só se realiza plenamente nas suas três dimensões, corpo, alma e espírito. Não podemos deixar nenhuma destas três dimensões de fora. Depois, o amor à Igreja. Na carta que o Papa escreveu aos jovens, a desafiar para este encontro de março, lembra São Francisco e lembra como São Francisco foi convidado a reconstruir a Igreja. É muito bonito, é muito interpelante. Esta Igreja que está sempre necessitada de ser reconstruída. Não podemos viver na Igreja do século I, ou na Igreja do século X, ou da Igreja do século XVIII, XIX, ou do século XX. Temos que reconstruir uma Igreja do século XXI, onde nós somos chamados a servir e somos estas pedras vivas da Igreja. E depois, por último, este desafio ao coração, uma moral que brota do encontro com Jesus. E o Papa Francisco desafia-nos a todos, através destes jovens, a revermos os nossos esquemas mentais e morais, para que estejam mais em conformidade com os mandamentos de Deus e com as exigências do bem comum. Por isso, é um apelo ao coração, um coração capaz de ouvir os brados cada vez mais angustiados da terra e dos seus pobres, em busca de ajuda e de responsabilidade. Ou seja, de alguém que responda e não olhe para o outro lado. Portanto, um apelo a escutarmos o nosso coração, um apelo à vida espiritual, um apelo à vida interior, um apelo à escuta do Espírito Santo, este Deus que habita no coração de cada um de nós. E voltar, pois, ao início e a experiência que tenho tido com o Grupo Cristo na Empresa e como é tão importante este acompanhamento pessoal de cada um, como fomos crescendo na amizade, como o padre tem um espaço tão próprio de acompanhamento pessoal de cada um dos membros do grupo. Lembrar a riqueza do Grupo Cristo na Empresa, porque vive-se ali uma experiência
de uma pequena comunidade que é diferente. Eu também tenho 2 equipas de Nossa Senhora de casais, é diferente. Às vezes nos casais vem um a reboque, porque a mulher quer ou porque o marido quer, ou depois às vezes vêm os filhos também a reboque. Eu lembro sempre que lá em casa os únicos que se escolheram foi o marido e a mulher, e os pais não escolhem os filhos não escolhem os pais. Mas de facto nos grupos Cristo em Empresa todos escolheram estar ali e todos estão empenhados a crescer na fé para poderem fazer a diferença nas diferentes dimensões da sua vida, tanto na família, como na empresa, como no prédio lá de casa, descobrir a vocação cristã nesta unidade de vida. E depois termino o desafio a vivermos esta coerência nas diferentes dimensões da nossa vida, onde está também este papel que somos chamados a desempenhar na sociedade, na construção da sociedade, como cristãos. E isso faz toda a diferença, porque de facto é o Espírito Santo que nos capacita, é a nossa fé que nos capacita a sermos construtores de uma esperança e lembrar que o que esperamos é a vida eterna. O que esperamos dos negócios, o que esperamos daquilo que vamos produzir, o que esperamos na diferença que queremos ser é um fim que não está nas realidades deste mundo, mas na vida eterna, nesta comunhão definitiva com o Senhor, nesta plenitude de amor. Agora, pois não sei, acho que já, não sei se depois quiserem colocar alguma pergunta também para não estar a ser muito enfadonho, assim na primeira intervenção, ficava-me por aqui. Muito mais haveria para dizer, mas assim acho que também já ficaram aqui algumas pistas relativamente àquilo que é o nosso desafio pessoal, espiritual, e que é sempre o ponto de partida de qualquer mudança. Não podemos querer mudar sem mudarmos nós primeiro. Isso depois pode nos levar a impor aquilo que pensamos e não darmos primeiramente o testemunho daquilo que somos. E muito pronto. Muito bem, fantástico. Muito obrigado aos dois por esta desafiantes intervenções iniciais. Há bocado, antes de começar a oração, estava o professor Ricardo a dizer que vinha também desafiar os participantes e eu acho que vieram os dois desafiar e temos aqui muito para pensar e para refletir agora durante esta conversa que vamos ter. Eu se calhar começava aqui com aqui um conjunto de perguntas já sobre a economia de Francisco. E, portanto, dirigidos aos dois também, mas depois cada um dirá como pode entrar. E a primeira é como é que podemos tornar este modelo de referência uma realidade de vida nas empresas, na política, nas universidades e na sociedade. No fundo, como é que conseguimos concretizar esses princípios que foram já transmitidos pelo professor Ricardo e como é que isso pode ser começado a viver na nossa vida, como é que se pode tornar realidade na nossa vida. E depois, dentro da mesma pergunta, há aqui a questão de que outras variáveis se deve adicionar aos modelos existentes de desenvolvimento económico, como, por exemplo, o crescimento do PIB per capita, se calhar a partir do índice de desenvolvimento humano. Que outras variáveis é que, no fundo, a economia de Francisco nos vai pedir que sejam introduzidas? Boa. Então, obrigado por estas primeiras perguntas. É sempre difícil arrancar com as primeiras perguntas, portanto, ótimo. José Pinheiro, tenta a primeira e o padre José Pinheiro tenta a segunda em relação ao que outros índices, que outros KPIs devíamos usar, se calhar mais alinhados com a doutrina social da Igreja, mais alinhados com esta visão mais humana, se calhar. Então, a questão dos modelos, a questão do alinhamento pessoal com a economia de Francisco, acho que às vezes é uma questão um bocadinho doutora e que o Papa vem um bocadinho partido. Não é? O Papa continua-nos a surpreender
ou obrigar a Igreja a sair das igrejas. Não é? O Papa de Economia não percebe nada, não é? Quer dizer, o Papa percebe de humanidade, não é? Mas o Papa sente que parte da humanidade sofre por causa destes modelos económicos. E se vocês virem na Laudato Si, há vários exemplos, alguns até bastante descritos, sobre as consequências dos modelos económicos atuais na dignidade das pessoas, na vida das pessoas. Portanto, o Papa não sabe de economia. O que o Papa pretende é um bocadinho que a conversa de economia deixe de estar centrada nos economistas, não é? Que a Igreja, que tem um papel incrível, fundamental, e é das poucas instituições que pode estar no mundo inteiro a perceber como é que a economia funciona, possa ter um papel de intervenção e dizer, olha, este modelo económico não está a funcionar. Para ter uma expressão que é uma expressão um bocadinho dura, para além daquela da economia que mata, que é esta questão de quem vai sofrer mais com as alterações climáticas são os mais pobres. E eu acho que isto é que é de evitar, não é? Quer dizer, as pessoas em Veneza hão de arranjar outra maneira de viver com as alterações climáticas. Portanto, se vocês não foram a Veneza, é bom que vão nos próximos 10 anos porque vai estar debaixo d'água, não é? Mas as pessoas de Veneza hão de arranjar outra maneira de viver. As pessoas em Mianmar, que são muito pobres, é que não vão conseguir arranjar outra maneira de viver. Portanto, acho que a resposta a essa pergunta é o nosso desejo é que a economia de Francisco saia da Igreja, parta as portas da Igreja e saia para a vida comum, quer ao nível dos estudantes, quer ao nível pessoal, mas eu sou um firme convicto que se não mudarmos as empresas, vamos ficar curtos. Basta olhar, por exemplo, para o impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Antes dos ODS havia os Objetivos do Milénio. Os Objetivos do Milénio falharam porque as empresas e o setor privado não foi incluído. Hoje em dia, as empresas estão a ser incluídas. Nós percebemos este papel novo das empresas. Portanto, eu acho que mais do que na nossa vida pessoal, que também é necessário, mais do que preparar os alunos, e, por exemplo, eu posso-vos dizer que eu preparo 400 alunos por ano que conseguem perceber o que é impacto e conseguem perceber o papel das empresas que as empresas têm que ter na sua sociedade. Agora, mais do que isso, eu penso que o papel das empresas é fundamental para conseguirmos que estas mudanças não demorem 50 anos, não é? Não demorem 50 anos. Não sejam precisas mais pandemias, não sejam precisas mais catástrofes e que consigamos fazer mudanças em ciclos mais curtos. Jorge, não sei se estou a responder. Sim, estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Jorge, não te estamos a ouvir. Tens o microfone em mute. Não tinha reparado, desculpem. Não, estás a responder, que no fundo é como é que se consegue ir mais à prática, não é, desta realidade e como é que cada um de nós pode assumir estas indicações da economia de Francisco na sua realidade profissional. Bom, então, acho que estas leituras que temos vindo a ler nestas semanas que passaram, das leituras do Não Tenhas Medo, acho que são muito interessantes do ponto de vista de liderança e do ponto de vista de liderança cristã. Uma das coisas destes estudos que nós temos feito com líderes cristãos que abertamente se tornam cristãos e tornam as suas empresas sítios mais cristãos, eles têm medo. Eles têm medo. Um dos casos que nós estudámos foi da Quick Chicken, que é um Kentucky Fried Chicken no meio dos Estados Unidos, uma coisa com 20 e tal mil trabalhadores. E houve uma altura que eles decidiram fechar as lojas ao domingo. Fechar as lojas ao domingo. O domingo, a maior parte das lojas deles eram em centros comerciais. Portanto, o domingo era o dia de maior afluência, de maior ganho. E eles decidiram fechar as lojas do domingo porque receberam uma carta, uma vez,
de uns trabalhadores lá a dizer que não conseguiam ir à missa, que os turnos não conseguiam ir à missa. E o empresário pensou, então, mas se eu conseguir ir à missa, eu tenho que poder dar a opção a todas as minhas pessoas de poder ir à missa ao domingo. Porquê é que eu posso ir à missa ao domingo e estes que são religiosos têm que ir à missa ao sábado à noite? Só que vocês imaginem, isto é uma transformação brutal do negócio. Mas o que ele ganhou, nunca mais vai pagar isso, porque ele de repente ganhou uma força que prefere trabalhar ali, porque ali não se trabalha ao domingo, que ao domingo tu podes ter a tua vida familiar. Mas claro, isso comportou também parte financeira. A empresa ganha muito menos dinheiro. Fechou e teve medo. Ele conta, teve medo. Está bem, faz parte. Portanto, acho que isso é parte do processo. Estas pessoas também que eu vejo não estão sozinhas. Quando fazem estas mudanças, têm muito esta coisa de partilham as mudanças com outros, vão trabalhando na melhor forma de fazer estas mudanças. Isto não é uma coisa, não é uma epifania. Raramente é uma epifania. Às vezes é uma vontade, um caminho, mas depois o implementar é diferente. Demora tempo. É um processo. Daquilo que, obviamente, que nós pudermos ajudar, transmitindo outros exemplos e falando disso, estou sempre disponível. Obrigado. Pode dizer, Pinheiro, alguma... Tenho que me lembrar a segunda questão. A segunda questão era à volta de se havia aqui outros critérios que pudessem ser adicionados aos modelos existentes, no fundo, não só o desenvolvimento económico, mas outros critérios que fossem incluídos dentro da avaliação dos novos modelos económicos que vão ser construídos. Portanto, é uma pergunta aqui, se calhar mais técnica, mas que, se quiser responder... Ter um conceito de sustentabilidade mais amplo, não ser apenas o lucro, e isso na doutrina social da Igreja lembra-nos logo um dos princípios fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana, e olhar para as organizações, para as empresas, não como apenas lugares de produção, mas lugares onde vivem pessoas concretas, pessoas únicas, e que têm vida e que se realizam para além da dimensão do trabalho e fazer a diferença. Eu estava a ouvir há pouco aqui a questão do layoff, aqueles que ficaram em layoff a serem recompensados, e é muito interessante perceber que só ganhamos se ganharmos todos, só nos realizamos se todos nos realizarmos nas diferentes das diferentes pessoas que fazem parte de uma organização, de uma empresa, de uma instituição. E por isso a sustentabilidade, pois eu tenho muito conhecimento de uma IPSS, portanto estou muito influenciado, e ali a sustentabilidade é claro, é muito mais fácil eu viver a doutrina social da Igreja à frente de uma IPSS, porque já nascemos, e é bom que seja, nesta lógica da doutrina social da Igreja, e só realizamos a nossa missão na medida em que formos bebendo. Sempre destes princípios são dos mais naturais, mas que não deve ser assim. Eu acho que o desafio é que sejam naturais a todas as empresas. E um aspecto aqui importante, que eu acho que deve ser bem sublinhado, é que o Papa fala à Igreja, mas desafia todos os empresários. O Papa desafia todas as pessoas todas as pessoas de boa vontade. O Papa faz um apelo muito para além da Igreja, desafia a Igreja, obviamente, mas este desafio é para todos, os homens e mulheres de boa vontade. Acho que também é uma tónica aqui muito importante neste desafio do Papa Francisco. A Igreja deve dar o exemplo, mas a Igreja não esgota o movimento que o Papa quer provocar nos jovens. E também que eu percebi que os jovens, mesmo os convidados, são jovens de diferentes... O critério não foi... Não sei se o critério, isto também é uma dúvida, se o critério foi a fé cristã católica ou se foram as competências. Portanto, também
da minha parte, deixo também esta dúvida. Mas pela carta que o Papa escreveu, é a todos os homens e mulheres de boa vontade. A fé não era uma excelente dúvida, a fé não era critério. O que era critério era o desejo que as pessoas tinham de se aproximar deste movimento da economia de Francisco. E faz sentido, exatamente. Se calhar, só complementando, Jorge, só ligando aqui uma questão do São Francisco de Assis, que me parece importante para estes critérios, acho que nas empresas e no mundo empresarial temos que passar de ir de compliance a regenerativo. E isso é uma coisa muito importante da mensagem do São Francisco de Assis, de regenerar. E o regenerar é regenerar quer economicamente, com uma distribuição mais equilibrada dos ganhos da atividade produtiva, mas não é só isso, é regenerar ambientalmente e regenerar socialmente. E o regenerar é, para além de fazer as coisas que não poluem, não é? Regenerar não é só não tratar mal, regenerar é tratar para que fique bem, é reparar aquilo que está feito. Eu acho que isso é uma mentalidade completamente diferente. Se queremos acrescentar alguns critérios, um critério que eu acrescentaria de certeza é o critério da regeneração. De que forma é que a atividade que nós estamos a desenvolver regenera as relações sociais que nós temos, regenera a compreensão económica que nós temos e regenera ambientalmente a nossa zona. Um exemplo claro, a Coca-Cola no Ghana tinha água, a água da fábrica da Coca-Cola no Ghana era mais pura do que a água das comunidades à volta que trabalhavam dentro da fábrica. E as pessoas, obviamente, começaram a roubar água à fábrica. Com certeza, então o que é que tu fazes, não é? Então tu estás a envenenar, quer dizer, na fábrica há água limpa e eu estou a envenenar os meus filhos, ninguém consegue ter este pensamento. Então a Coca-Cola teve que regenerar, portanto teve que, em vez de receber água, limpá-la e tratá-la, teve que receber água da rede, limpá-la e pô-la outra vez na rede limpa. Teve que regenerar. E isto é só um pequeno exemplo, não é? E teve que fazer isto para que economicamente a fábrica não fosse viável, não é? Mas se calhar há bastantes exemplos de regeneração que nós possamos usar. O Ricardo e então no fundo podemos dizer que a economia de Francisco é um processo iniciado com algumas balizas, mas cada um tem que implementar na sua própria vida e na sua própria relação. No fundo não é um modelo económico, mas é uma forma de olhar a vida, de olhar as empresas. Quando o Padre Zé Pinheiro há bocado nos falava que tudo começava no encontro pessoal com Cristo, com a certeza que temos de ser protagonistas da mudança, e depois nos dava alguns dos critérios que São Francisco de Assis utilizava, a questão da pobreza, do amor à criação, do amor à igreja, do apelo ao coração. A economia de Francisco será menos do que um modelo, será um caminho que é proposto a cada um. Não, claramente. Nós aqui, já agora só, neste grupo aqui de Leiria, temos alguns dos presentes aqui que estão ligados à economia de comunhão e que, no fundo, também tem aqui um conjunto de critérios de levar para a humanidade para dentro das empresas. Será que a economia de Francisco é isto? É este processo em que cada um tem que entrar, envolver-se dentro de um espírito diferente para depois poder fazer a diferença na sua vida? Claramente que sim, não é? E também encontrar o meu ponto da economia de Francisco, que será diferente para cada empresa, será diferente para cada atividade, não é? Se tu tens uma atividade fabril, é diferente o que podes fazer se tu tens uma atividade de serviço de consultoria, por exemplo. Eu acho que, portanto, são esses princípios que estão lá, mas, sobretudo, nós também, uma coisa que o próprio Luigino Bruni quer, a economia de Francisco será aquilo que os jovens quiserem que seja. Eu acho que isso é muito importante porque dar a voz aos jovens. Mas, há aqui também uma pergunta que nos lança sobre se os jovens estarão preparados suficientemente para pensar isto, não é? No fundo. Isso é para muita gente a grande incógnita e para mim é a grande certeza. Estamos mais velhos, com mais experiência de vida, os jovens têm esta capacidade. Fiquei por menos sem internet, não ouvi. Mas eu acho que para muita gente essa é a grande incógnita, para mim é a grande certeza. Nesse aspecto o que nós somos convidados
em termos de relação intergeracional, é nós, que já não somos jovens, a servir os jovens. Com essa humildade, é essa humildade que nos é pedida. Eu já contei esta história, eventualmente já ouviram, e as desculpas se já ouviram esta história. Um dos grandes momentos para mim desta preparação, portanto, há 4 professores portugueses, a Helena Marujo, o Filipe Coelho, o Américo Mendes e eu, e fomos lá, fomos a Lopiano, da economia da comunhão, dos focolares, à base dos focolares, onde está o Luigino Bruni, ao pé de Florença, e a reunião arrancou com um pedido do Luigino Bruni, que foi: vocês vão servir, vocês vão ser assistentes dos jovens. E isso foi um choque para todos nós, não é? Porque eu não quero ser assistente de ninguém, eu tenho as minhas ideias, eu quero transmitir as minhas ideias. Eu sei o que é que, não é? Eu fui convidado, eu estou aqui, fui convidado para uma razão, não foi para ser assistente de ninguém. E esse é o espírito errado, não é? Esse não é o espírito da economia de Francisco. O espírito da economia de Francisco é: estes jovens têm que ser suportados a encontrar respostas. Portanto, esse é o nosso papel. O nosso papel não é dar-lhes respostas, o nosso papel não é abandoná-los e dizer: pronto, então se és tu que mandas, toma lá. O nosso papel é ser assistentes desses jovens. E a partir desse momento, a relação que se pode criar é completamente diferente de uma relação intergeracional natural dentro das empresas. É uma relação totalmente diferente. Portanto, acho que é uma grande oportunidade este pensamento. Se calhar sabe. Sim, para desafiar. Pois, a questão do desafio do São Francisco de Assis é uma mudança de atitude, claramente. E é interessante perceber como, para nós, essa mudança tem como inspirador Jesus Cristo, que veio servir e não servir-se. Portanto, uma atitude em que o meu bem-estar passa primeiramente pelo bem-estar do outro. Eu não posso conceber sucesso, não posso conceber lucro, não posso conceber um crescimento em detrimento do outro. Por isso, esta atitude de despojamento, de liberdade interior e de ter uma vida simples é fundamental para aqueles que querem seguir o Papa Francisco neste novo paradigma da economia. Por isso, implica sempre uma mudança pessoal, uma conversão pessoal. Ninguém pode partir para esta aventura sem estar disposto a mudar. E eu lembro que esta experiência do essencial, ainda por cima estamos num lugar tão querido para nós peregrinos, Leiria, não é? Como muda a vida de tanta gente a experiência de uma peregrinação. A experiência de se libertar de tudo aquilo que pensava que não podia passar sem esses confortos, sem esses bens materiais e a experiência tão bonita que muitos jovens fazem de campos de férias, de voluntariado e como isso tem a força de lhes mudar a vida a casais que fazem a experiência dos leigos para o desenvolvimento, de repente vão 2 anos para um país da África mergulhados no essencial e como isso lhes abre os horizontes, os descomplica, converte. Pronto, se calhar posso aqui aproveitar também algumas perguntas que tinham feito. Falaram ao princípio vários, portanto, os dois falaram sobre os grupos de risco da empresa e perguntam-nos aqui o que é que são esses grupos, se podem aprofundar um bocadinho mais o que é esses grupos de risco da empresa. E já agora juntava só, que é uma pergunta mais pequena, aqui perguntam porque é que é Laudato Si, porque é que o nome não é em português e porque é que é em latim. Portanto, já agora só antes, esta curiosidade antes da resposta dos cristos da empresa, para não deixar ninguém sem resposta. Essa pergunta não sei responder, na verdade seja dita. É o texto em latim, é a primeira palavra. É. Louvado sejas. Louvado sejas. É a primeira palavra do texto. Os textos são todos escritos em latim. É a língua oficial. E depois é que são traduzidos nos vernáculos
nas línguas de cada país. E mas com autorização, não se traduz como se quer. Está resolvida. E é interessante que no Concílio Vaticano II, já agora, a Gaudium et Spes, que é a grande encíclica que vai guiar muito depois aquilo que é a doutrina social da Igreja, e foi o único documento do Concílio Vaticano II que foi escrito originalmente em francês. Tudo o resto foi primeiro em latim. É interessante. Esta encíclica que nos abre para a relação com o mundo. O Concílio Vaticano II tem esta abertura e esta preocupação do diálogo com o mundo, e esta Gaudium et Spes que é escrita primeiro em francês, só uma curiosidade. Muito bem, então voltamos à questão dentro da mudança de atitude e deste podermos crescer também nesta economia. Como é que funcionam os grupos que isto na empresa? Qual é que é a sua importância? Como falaram os dois dele, se quiserem só dar uma breve nota sobre ele, que estão abertos a todos os que estão aqui a assistir, portanto. Pois não sei, eu tenho uma perspectiva, não sei se o Ricardo quer avançar primeiro. Tenho uma perspectiva muito de aproximar, a minha perspectiva é muito simples, é aproximar os nossos valores pessoais da nossa profissão. É um processo longo, difícil, de conversão, como dizia o José Pinheiro há pouco, de conversão. E a conversão torna-se mais rápida, mais interessante, mais bonita, mais rica, feita em conjunto com outros que também estão a fazer a sua conversão. Eu, por exemplo, tenho uma equipa que faz toda a parte de dar aulas comigo, eu tenho uma equipa de investigação, não é? E, portanto, tenho desafios naturais de uma pessoa que concorre no mercado mundial, como vocês têm empresas que concorrem com pessoas da Europa ou pessoas dos Estados Unidos ou da China. Eu tenho esses desafios, como é que eu vou lidar as minhas pessoas, como é que vou tirar o melhor delas sem as abafar, tratando-as positivamente, ajudando-as a crescer. E consigo partilhar, tenho um espaço onde partilho isso com outras pessoas que estão a tentar fazer a mesma coisa com as equipas delas. E acho que há uma coisa muito bonita nos grupos de Cristo na Empresa, é que muitas vezes, não sei se vos acontece agora, eu disse que ia largar uma ou duas provocações, acho que já larguei uma e agora vem uma segunda. Não sei se vos acontece muitas vezes, mas a mim de vez em quando acontece sentir-me um bocado uma fraude, não é? Que é esta tensão que existe entre aquilo que nós sabemos e aquilo que devíamos saber, mas aquilo que as igrejas nos pede para sermos humildes, não é? Portanto, esta tensão constante, este oscilar, não é? E às vezes, como professor, sinto-me um pouco sem saber como é que é de levar aquelas pessoas a ser melhores pessoas, não é? Como líder daquela equipa, sinto-me assim um bocadinho uma fraude daquela de liderança, mas como é que eu vou tirar o melhor destas pessoas, não é? O bom do Cristo na Empresa é que a gente pode chegar à reunião e dizer: epá, esta semana foi toda a fingir. Esta semana foi tudo a fingir. Foi mesmo só. E agora vocês, por favor, ajudem-me, porque agora tenho que consertar. Pronto, e acho que isso isso acontece. Há muitas emoções dentro de nós enquanto líderes cristãos, e os grupos ajudam-nos a ser, nesse processo de conversão, sermos mais autênticos. E todos estão no mesmo barco, portanto há uma confidencialidade, não há negócio, portanto ninguém negocia, mas há camaradagem e há comunidade, mais do que camaradagem, comunidade. Muito bem. E a visão do assistente do grupo? O assistente, pois, é um grupo que tem sido muito importante também no meu crescimento pessoal, e só assim é que eu também conseguiria apreciá-lo, não é? Tenho crescido muito, também como sacerdote, tenho aprendido muita coisa. É um grupo de gente muito séria na fé, isso é muito bom. O que eu dizia há bocado é diferente de umas equipas de Nossa Senhora com outros casais, é diferente de outras experiências que fazemos de grupos de igreja, porque ali as pessoas estão muito empenhadas em ser cristãs e sentem-se muito incapazes
nesta prática do Evangelho nas empresas. É muito desconcertante. E lembrar-nos que Jesus compara a vida cristã como ovelhas no meio dos lobos. Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Isto não é para meninos. Ser ovelhas no meio de lobos não é para meninos, porque é muito fácil virarmos lobos. Muito fácil. Eu falo por mim. Muito fácil, quando somos atacados, quando somos provocados, virarmos lobos. E eu lembro sempre que Jesus não é o bom pastor dos lobos, é o bom pastor das ovelhas. E esta tensão constante de levar o Evangelho para a empresa através do meu testemunho pessoal. Eu posso dizer coisas muito bonitas, mas se mordo à primeira provocação, se não tenho humildade, se não tenho capacidade de escuta, se não tenho empatia, não tenho esta inteligência de meter na pele do outro, de rezar pelo outro, que é fundamental, a oração, é óbvio. Eu quando rezo por alguém com quem me vou confrontar, quando olho para aquela cara, eu já não olho para aquele que me provoca, para aquele que me tira do sério, para aquele que me irrita, para aquele que é um obstáculo na minha vida, mas olho para alguém por quem eu rezo. Isso muda tudo. Muda tudo. E partilho também que muitas vezes celebramos missa. Celebramos missa nos nossos encontros mensais. E é sempre muito forte. Há 2 dias reunimos e celebramos missa. E é a partir depois desta vivência da experiência da fé que nós depois sentimos revigorados, renovados, como dizia o Ricardo, para ir para o meio dos lobos. Não há maneira de mudar o guião. Não pensem. O gestor cristão é aquele que vai como cordeiro, pronto a ser devorado, mastigado, espezinhado, mas a dar sinal da esperança, ser construtor da esperança. Pois não sei, mais. Mas se puderem, constituam grupos Cristo na empresa, que é uma experiência fantástica. Fantástica. Já temos aqui em Leiria, temos aqui já vários membros de um grupo do Cristo na empresa e penso que o Acácio e toda a equipa aqui do núcleo de Leiria estão a pensar constituir o segundo núcleo. Por isso, acho que esta pergunta também tinha todo o sentido e, portanto, estão desafiados para essa ideia. Vamos trabalhar para isso. É isso mesmo, Acácio. Basta falar com o Acácio, com a Paula, com o Zé Machado, com o Zé Roque ou com o Padre Augusto. E pode-se avançar com isso, que é algo que já temos falado várias vezes, porque consideramos muito importante na ACES. Nós somos 1.200 associados na ACES, em 13 núcleos regionais, e já somos quase 400 pessoas envolvidas nestes grupos do Cristo na empresa. São grupos de 8 pessoas, com um sacerdote, portanto são grupos pequenos, mas onde se pode viver isso, como o Ricardo dizia, da comunidade. Um espaço onde posso ganhar força para depois constituir e concretizar esta economia de Francisco. E a retomar aqui um conjunto de questões também que tinham a ver com o olhar desta realidade e o futuro. E aqui o que perguntavam várias pessoas é o que é que vai acontecer depois desta crise. Se acham que todas estas semanas que vivemos, este medo que se apoderou de muita gente e ainda se apodera de muitos que não vão voltar ao trabalho, se toda esta realidade vai mudar alguma coisa no mundo dos negócios, ou se depois de tudo isto vamos voltar aos negócios como habitual e vamos esquecer, vamos passar isto para trás das costas e não ganhamos nada com isso. Portanto, perceber se estas novas desigualdades, se o medo, se tudo isto são oportunidades também para o futuro e o que é que podemos levar de novo para a nova fase da economia e do nosso país. Eu tenho essa é uma excelente pergunta, não é? Eu tenho uma experiência interessante há 2 dias, que eu, durante o confinamento, utilizei várias vezes aqui um restaurante para takeaway, em serviço de takeaway. E é um restaurante familiar, cozinha lindamente, mas
claramente aquilo foi um esforço enorme para aquela família. E na terça-feira abriu finalmente. E eu na terça-feira disse aos meus filhos, olha, hoje vamos ao restaurante jantar para celebrar os senhores que resistiram. E entramos no restaurante, éramos os únicos. Eu sou meio militar e alemão nas horas de jantar, portanto, entramos às 8 horas, 00, éramos os únicos, uma coisa assim um pouco até desconcertante do ponto de vista de jantar fora. Mas à medida que as pessoas iam entrando, o restaurante acabou por encher dentro, não é, um terço da capacidade, um bocadinho mais de um terço, mas à medida que as pessoas iam entrando, vocês haviam de ver a alegria que as pessoas tinham em voltar àquele restaurante. E é um restaurante de rua, não é uma experiência de jantar que ninguém se vai lembrar de estrela Michelin, não é? É um restaurante de rua. E eu acho que isso vai ser uma das grandes oportunidades, é que a distribuição da riqueza vai ter a ver com a questão social. Vai ter a ver com estas relações que nós formamos e com estes novos líderes que apareceram nas nossas ruas, nas nossas indústrias e que conseguiram continuar a demonstrar aquela liderança, apesar das condições muitas vezes não serem ideais. E basta ver que os novos líderes políticos que estão a emergir no mundo são, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, de quem nunca nós tínhamos ouvido falar, não é? Estamos nós entretidos com as extrações do Trump e as loucuras do Boris Johnson e de repente emergem líderes que têm uma visão social, têm uma visão amorosa, que aparecem a dar uma conferência de imprensa de pijama porque estão em casa e é domingo, e não tem mal. Que têm os filhos, que não têm vergonha nenhuma de ter filhos, não têm vergonha nenhuma dos filhos fazerem parte daquilo que é a governação. E eu acho que isso são sinais desta grande diferença que vai haver, portanto, uma diferença, por um lado, do uso da nossa riqueza, vai ser muito mais no impacto que estamos a criar na vida das pessoas e muito menos no valor. Acho que vamos comprar melhor, vamos demorar mais tempo a comprar e vamos usar melhor os recursos que temos à nossa... Mas também acho que vão surgir novos tipos de líderes. Novos tipos de líderes na sociedade. E acho que isso é uma grande oportunidade para nós cristãos. Nós já temos a cartilha, não é? Nós não temos que inventar a quem imitar, nós já temos um guia, como o nosso padre guia nos lembrou, que é Jesus Cristo. Portanto, acho que isso pode nos fazer seguir para cima. Acho que é uma crise que vai fazer emergir a autenticidade, sobretudo. Bem. Pode dizer, Pinheiro? Pegando nestas palavras, lembrar que se o conceito de igreja doméstica nasce do Concílio Vaticano II, século passado, eu acho que surgiu uma empresa doméstica que de repente a família acabou por ser o centro, a vida da família acabou por ser o centro, não só porque participavam na Eucaristia em casa, como de repente trabalham em casa, como dormem em casa, comem em casa, e de repente a família, a casa, foi redescoberta. Esta casa de cada um, que é a intimidade de cada um, de repente fez unidade. A liturgia da família, se assim podemos dizer, ficou enriquecida. Em termos mais de económicos, acho que esta globalização criou muitos desequilíbrios que vieram ao de cima. Eu, como leigo na matéria, a questão das máscaras, dos ventiladores, de repente era a China que produzia tudo, e eu acho que isso vai provocar as economias a serem mais equilibradas. Nós, na história da economia, já tínhamos aprendido isso, não é? Quando os países deixam de produzir certos produtos, depois ficam dependentes dos outros. E, de facto, eu acho que isso veio mostrar, de repente, esta crise em que se fecharam fronteiras,
em que se pôs um stop ao mercado global, houve uma série de fragilidades que vieram ao de cima e de oportunidades fantásticas de empresas que se converteram e começaram a produzir aquilo que a China produzia e também o Papa lembra-nos que aquilo que deve ser globalizado deve ser a justiça. Não podem uns viver pior que os outros ou viverem uns mal para outros viverem bem. Essa concepção de mundo não é compatível com o Evangelho. E acho que estas duas concepções de globalização, uma cai, outra tem mais espaço para surgir. Eu acho que nunca, como agora, a encíclica Laudato Si, este desafio do Papa, é profético. O Papa prepara isto há anos e, de repente, neste contexto de pandemia, de crise global, de repente é uma luz de esperança que é uma belíssima oportunidade para um novo paradigma, para mudanças. Muito bem. O tempo está a esgotar-se. Estamos queremos acabar às 7h30, são 7h25. Eu, se calhar, ainda dar aqui oportunidade, não sei se o Cássio quer avançar já para o final ou se temos aqui ainda a oportunidade de ainda mais alguma pergunta que queiram lançar aí pelo chat, mas estamos a acabar e se calhar ia pedindo a cada um só para nos deixarem uma mensagem final desta construção da esperança, se calhar que desafio é que no fundo deixam a cada um para concretizar esta economia de Francisco, não é? Este caminho. Também havia aqui uma pergunta que perguntava como é que podia ir mais fundo, conhecer mais a economia de Francisco, no fundo. Não sei se o Cássio queres intervir? Ok. Cássio, estás sem som. O Cássio está-nos a falar, mas sem som. Cássio, não estamos a ouvir, tens que colocar o som. Estava a dizer o seguinte, portanto, o professor Ricardo e o padre José Pinheiro podiam, enfim, acabar, digamos, com o alerta, com uma mensagem final, digamos assim, e depois a Ana Paula faria uma síntese, digamos, daquilo que foi dito, daquilo que foi ouvido, e também, enfim, os agradecimentos finais. Mas agora iríamos ouvir, digamos, os dois oradores, digamos, com a sua palavra final, de facto. Muito bem. Então passo a palavra, se quiserem seguir a mesma ordem, o Ricardo e depois o... Pode ser o Ricardo. Pode ser o Ricardo. Aqui pensar umas palavras que... desta ideia de o que é que vos pode fazer ir mais fundo, não é? E então lanço-vos um convite. Eu acho que o que vos pode fazer ir mais fundo é a cada uma das vossas empresas convidarem um destes jovens que vai a Assis e fazer-lhe a pergunta de o que é que tu esperas do novo modelo económico. Nós temos uma lista de jovens que vai a Assis e convidava-vos a ter uma conversa one-to-one com cada um destes jovens, através do Jorge e através da Carminho, de certeza que podem chegar a alguns destes jovens, mas que nos vossos próximos meses convidem um jovem que vai a Assis para ir à vossa empresa e façam-lhe essa pergunta. Olha, aqui na minha empresa, o que é que temos que fazer para nos aproximarmos da economia de Francisco? Porque eles terão as melhores respostas. E acho que é um exercício que todos ganham. Ganham eles porque conseguem imaginar os sonhos que eles têm para a economia num caso real, e ganham vocês que podem ver coisas que nunca veriam se não fizessem esse convite. Ok. Obrigado. Padre José Pinheiro. Então, assim o desafio, assim com os olhos postos no exemplo de São Francisco e neste contexto de crise, depois o desafio a olharmos para as coisas pequenas, para as coisas simples,
para aquelas coisas que se calhar, ou pessoas que nós não dávamos tanta importância e que podem ser realidades-chave de mudança. Olhar para os sinais, os acontecimentos simples do nosso dia-a-dia e saber valorizá-los, saber descobrir neles sinais de esperança. Relativamente àqueles com quem trabalhamos, àqueles com quem vivemos, àqueles a quem servimos, àqueles a quem compramos, estar atento ao pequeno, ao aparentemente insignificante, que aí pode estar o grão de mostarda, aí pode estar a grande oportunidade para fazer a diferença, para testemunhar uma nova atitude perante a realidade. Não sei, fica este desafio. Ok, obrigadíssimo. Ana Paula, ouvimos, enfim, alguns momentos muito, muito importantes, muito ricos, que serviram também de conselho, que serviram também para nos dar e encontrar caminhos novos no nosso dia-a-dia como líderes empresariais. Portanto, gostaria que fizesse uma pequena síntese daquilo que foi dito. É possível? Não é fácil. Não é fácil, mas é um prazer e a minha síntese é esta. Portanto, relativamente ao Ricardo, a esperança que é a economia de Francisco, que ganhou grande dinâmica na Igreja e o que prova que a Igreja está viva e que os empresários cristãos estão vivos. Isto, de facto, é uma grande mensagem de esperança. Com o objetivo de antecipar o futuro, o Papa Francisco convocou 2.000 jovens. Neste encontro há 3 princípios, que é a economia de jovens para jovens, a economia inclusiva e a economia que tem que ter a parte ambiental no seu âmago. Esta economia de jovens para jovens é aproveitar a capacidade de sonhar que os jovens têm e deles irá nascer a esperança. A economia inclusiva, que é uma economia que faz viver, e aqui a importância e o papel das empresas nesta vertente, e o professor Ricardo falou nos departamentos de recursos humanos, numa vertente mais justa, e depois no departamento espiritual a ter uma proposta específica para cada pessoa, que eu acho extraordinário. E isto tem que ser de facto o papel das empresas. Falou também nas desigualdades criadas pelo Covid, nomeadamente o medo, e que aqui o medo tem que fazer entrar na equação, e eu acho que sim. Os líderes muito agradecidos pela colaboração das pessoas, apesar de estarem em layoff, portanto, extraordinário. E depois então o papel ambiental, no sentido em que precisamos da criatividade dos empresários para criarem produtos a preço de mercado e ambientalmente responsáveis. Aqui também a importância da liderança, que nunca esteve tão próxima das pessoas, e olhar para a pessoa humana na sua criatividade e na sua inovação. A pessoa humana, a parte económica e a social e ambiental têm que estar no centro das decisões do líder. Depois o padre Augusto Pinheiro falou da esperança, que só é possível se houver fé. A fé, a esperança e a caridade têm que andar juntas, e que Jesus nos diz, sem mim nada podeis fazer. Há dificuldade em ser gestor, em ser cristão. A vida de Francisco vai ilustrar a mensagem que o Papa quer passar aos jovens, e todos somos chamados a tornar presente Jesus em cada tempo, em cada lugar. Somos chamados a ser protagonistas neste novo mundo. Também a pobreza, como não o ser indigente, mas o despojamento, que nos permite perceber que sem Jesus nada posso fazer, e sem Jesus não posso ser gestor. O amor à criação, amar e o desafio ao novo humanismo, que é recentrar na pessoa humana, a pessoa como princípio e fim da economia, a necessidade da Igreja ser construída, onde somos chamados a construir, somos pedras vivas da Igreja. E depois o desafio do Papa, que é o apelo a escutarmos o nosso coração, um apelo à vida interior. E aqui entram os grupos Cristo na empresa. A maravilha que a SES criou, e a importância dos grupos Cristo na empresa no descobrir a vocação cristã nas diferentes dimensões da nossa vida. Muito bem. Quero agradecer, então, compete-me agora agradecer aos nossos oradores,
às pessoas que aceitaram o convite para estar connosco e quero usar as duas palavras que ontem o Padre Augusto usou na oração, quando nos encontramos, que é gratidão e generosidade. Portanto, a grande generosidade dos nossos oradores foi fantástico, não tenho palavras para agradecer. E pronto, é isto, gratidão e generosidade, para terminar e para deixar esta marca deste fim de tarde tão maravilhoso. Obrigada. E para que esta fim de tarde continue a ser maravilhosa, que foi e continue, eu convidaria, e se deixasse ser um pouco mais, enfim, mais íntimo, convidaria o Zé Pinheiro, desculpe eu falar assim, digamos, a fazer uma pequena oração também, para que também nos eleve ao céu, para que nós sejamos cada vez melhores pessoas mais justas, e para que Deus nos ajude também a sermos cada vez mais felizes e que possamos levar esta felicidade aos outros, sobretudo através do nosso testemunho e do nosso trabalho. Sr. Padre, por favor. Muito bem, então, no seguimento de São Francisco como nosso modelo, que o Papa nos dá como empresários e gestores e modelo intercessor, eu propunha rezarmos a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu levo o amor. Onde há ofensa, que eu levo o perdão. Onde há discórdia, que eu levo a união. Onde há dúvida, que eu levo a fé. Onde há erro, que eu levo a verdade. Onde há desespero, que eu levo a esperança. Onde há tristeza, que eu levo a alegria. Onde há trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo-nos que nos encontramos, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. E muito obrigado também ao Padre Augusto por nos receber. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Continuação do Obrigada. Obrigado. Obrigada. Deus. Obrigado a todos. Muito obrigado. Deus, obrigado. Obrigado.